mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. A escolha de Paulo Raimundo não foi apenas uma surpresa para a bolha mediática e política. Mesmo muitos militantes do PCP que conhecem bem um dos 5 dirigentes que acumulava a presença no secretariado e na comissão política, ficaram espantados. Até porque o novo secretário-geral nem sequer foi candidato às eleições legislativas, mesmo que em lugar não elegível. Paulo Raimundo entra para a liderança do partido depois de várias derrotas. Na realidade, a geringonça, importante do ponto de vista dos comunistas para repor direitos e rendimentos perdidos durante a Troika, parece ter sido um péssimo negócio eleitoral para o PCP. A juntar a isto, a posição dos comunistas sobre a guerra da Ucrânia alimentou um coro de críticas que não sabemos até que ponto abalou a sua base de apoio. Estes são momentos difíceis para um dos poucos partidos comunistas que mantém uma força eleitoral autónoma na Europa. Quando o país se prepara para entrar numa crise social e económica de proporções ainda difíceis de prever e o PCP está livre dos compromissos que mantinha com o Partido Socialista, as suas condições para este combate são difíceis. Mantém uma grande influência no mundo sindical, mas a força dos sindicatos é muito inferior à do passado. Para além da queda no Parlamento, a sua presença nas autarquias é também a mais baixa de sempre, o que corresponde a menor implantação nacional. O que está em causa não é apenas uma perda eleitoral, mas, ao contrário do que aconteceu na crise dos anos 90, uma perda de influência social. Tem razão o pai de Paulo Raimundo, quando se mostrou preocupado pela enorme empreitada que era dada ao seu filho. É para falarmos dela que tenho hoje o novo secretário-geral do PCP durante a próxima hora e meia. Muito obrigado, Paulo Raimundo, por ter aceitado este meu convite num momento de muitas solicitações. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muitas pessoas ficaram surpreendidas com o seu nome para secretário-geral. Também ficou quando falaram consigo? Olha, há uma coisa que eu posso confessar fazer esta confissão. A escolha do meu nome não era a minha opção. Eu teria outra opção para esta empreitada, como descreveu aí. Quer dizer qual? Não, quer dizer, eu, como deve calcular, não direi qual, mas assumi esta responsabilidade a partir de uma demonstração de grande confiança dos meus camaradas. Mas ficou surpreendido? Nós olhamos à volta, né, e percebemos quem é que os camaradas, por diferentes características e diferentes, até na base dos nossos critérios, podiam assumir essa responsabilidade, sabendo que mais cedo ou mais tarde isso colocar essa questão. E talvez no meu íntimo, pode não ser uma coisa que eu desejasse, ou ambicionasse, ou que fizesse por isso. No meu íntimo fiz sempre à espera que passassem os intervalos da chuva. Ora, mas não molhei-me todo, né? Neste caso molhei-me todo. Há um bocadinho essa cultura dentro do PCP, de que as pessoas nunca querem os lugares ou pelo menos dizem sempre que não querem os lugares. É absolutamente sincero essa... É absolutamente sincero. Eu até fiz questão de dizer numa outra conversa, numa outra entrevista, e é verdade, eu sempre gostei mais de estar nos bastidores a empurrar, propriamente fora do pano a puxar, né? Mas pronto, agora tenho que estar à frente do pano e cá estarei, e cá estou com grande determinação e procurar ajudar o mais possível. A surpresa não veio apenas do mundo mediático, como eu disse na entrevista, também veio pelo menos de alguns militantes que falaram sobre o assunto. Isto quer dizer que não houve um debate aprofundado para esta escolha? Eu vou fazer uma pergunta que não sei se me vai poder responder, mas os membros do Comitê Central foram informalmente auscultados antes do nome lhes ser formalmente apresentado, como julgo ter sido o hábito no passado? Nós seguimos o processo de eleição do novo secretário-geral a partir dos nossos princípios de funcionamento, como fazemos sempre. Eu agora não estou a falar da parte eu sei, formal. Mas tem a ver com isso, vou à pergunta. É claro que eu sou o 5º secretário-geral do partido, não é?
E, portanto, estes processos não são assim provavelmente todos os anos que se fazem, né? Mas o princípio de funcionamento... é o quarto, na realidade, mas o terceiro que assume funções em democracia, não é? Sim. Mas os princípios foram os mesmos. Houve um processo de auscultação individual a cada membro do Comitê Central, desde logo sobre a necessidade colocada pelo meu camarada Jerónimo de Sousa de ter que deixar de ser secretário-geral, de ser substituído. E perante essa situação colocou-se a alternativa, a proposta que se colocava, e os camaradas foram individualmente considerados e depois foram coletivamente tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião do ponto de vista coletivo. Houve uma auscultação. Houve um processo como decorre sempre, sim. Ou seja, ninguém chegou nem a dia 5 de novembro, nem muito menos a dia 12, lógico, sem ter essa informação e esse elemento em cima da mesa. Acha que a forma de eleição do secretário-geral, em que o candidato apresentado ao Comitê Central é escolhido pelas estruturas dirigentes executivas, cumpre as regras mínimas de uma democracia interna num partido? Quer dizer, é o nosso modo de funcionamento e não acompanha nada a ideia que nós somos um partido antidemocrático, como se pinta por aí, né? Tudo nas masmorras e tudo nas cavernas, né? Quer dizer, mas a verdade é que não há 2 secretários ou 3 secretários-gerais ou 4 candidatos uns contra os outros e que não são os militantes que escolhem o nome de candidato. Sim. São as estruturas superiores. Sim, são os órgãos a quem os estatutos conferem essa possibilidade. Eu não lhe perguntei se era anti-estatutário. Se acha que cumpre os mínimos do ponto de vista da democracia. Quer dizer, eu acho que nós somos tão democráticos ao ponto do Comitê Central poder decidir que não há secretário-geral. Quer dizer, o Comitê Central do meu partido pode decidir que não há secretário-geral. E perante a situação em que nos confrontamos... Já aconteceu no passado. Já aconteceu, aliás, talvez. Não sei, o que eu vou dizer agora não tenho um dado científico que comprove isso, mas talvez sejamos dos poucos partidos no mundo, comunistas, que tivemos décadas sem secretário-geral. E não foi por isso que deixámos de funcionar e nas situações em plena clandestinidade, que ainda pode ser a coisa mais complexa. Nós temos as regras... O Comitê Central do meu partido tem essa competência de eleger os organismos executivos. A Comissão Política, o Secretariado e, se entender, um secretário-geral. E tem essas competências que são diárias. Mas nem sequer tem a competência de escolher quem se candidata a secretário-geral. Isso é das estruturas executivas. Não, por acaso não, porque há uma proposta. Há uma proposta. E o Comitê Central pode decidir que essa proposta não tem condições para andar. Vou dar o meu exemplo concreto. Se naquela auscultação individual que se fez aos membros do Comitê Central se tem surgido, por exemplo, assim, um clamor a um grau de divergência e tal que não possibilitasse avançar com a ideia, não tinha avançado. O Comitê Central não pode eleger um secretário-geral neste caso com o qual não esteja de acordo. Se na auscultação individual se percebesse que não havia condições para o seu não avançar, ele não tinha avançado. Porquê? Porque em última instância quem vota, quem elege é o Comitê Central. Foi isso que aconteceu. Dentro dos nossos princípios de funcionamento, que eu acho que são... Posso dar um exemplo de uma questão da democracia? É que isto da democracia interna do PCP e do trabalho coletivo dá uma trabalheira desgraçada. Tivemos a conferência, 2 dias de conferência, um documento à discussão, centenas de reuniões realizadas por todo o país, milhares de membros do partido a participar, a construir, mais de 500 propostas de alteração. Ora, quem esteve na comissão de redação, como foi o meu caso, ter que estar, e bem, né? Estou a valorizar essa questão. Ter que estar a tratar, a verificar cada uma das propostas, o seu encaixe, a sua possibilidade de introdução na construção coletiva, naquele caso do documento da resolução. Está uma grande trabalheira, são muitas horas de trabalho coletivo, mas pronto, é um princípio que temos. Mas há uma diferença, apesar de tudo, entre a participação democrática num partido, a democracia no sentido da participação dos militantes, e outra que é uma parte da democracia formal, ou seja, por exemplo, a representação, que não existe no PCP, a representação da divergência, ou seja, não, eu não estou a dizer, existe divergência no PCP, eu falei de outra coisa. Não é pouca. Falei da representação formal dessa divergência, a representação formal de alternativas a quem está, e no PCP exatamente como há divergência, como em qualquer partido há divergências, ela depois não tem representação formal, nem de alternativas, ou seja, é o único partido onde lideranças não concorrem umas contra as outras, não é? Ou candidatos à liderança. É o único partido em Portugal que eu saiba. Os nossos princípios, partido com representação parlamentar. Os nossos princípios de funcionamento, a partir do centralismo democrático, a ideia que temos, onde esse debate intenso é feito de forma, desculpa a redundância, muito intenso, muito vivo, com divergências, muitas divergências, onde esse confronto
dizemos assim, de ideias, acaba por construir soluções mais aprofundadas, partindo da ideia que a partir do momento em que temos a decisão apurada, é para todos, é igual para todos. Mas eu queria já agora aproveitar para que é isto do secretário-geral do Partido Comunista é, como disse há pouco, uma empreitada muito grande. E é uma grande responsabilidade, claro. Mas, por um lado, também é muito fácil, não é? Porque quando se sabe que é secretário-geral de um partido, é o rosto principal desse partido, mas, simultaneamente, o seu trabalho é um trabalho que se insere num coletivo, ou seja, que não é propriamente uma ideia de que o chefe é eleito e depois decide quem são os seus comparsas, desculpe a minha expressão que é um bocadinho exagerada, mas quem são os seus companheiros de estrada, e decide sobre cada momento o que é que o partido deve fazer apenas pela sua cabeça, pronto, dá também uma grande naturalidade a esta função que tenho, inserido neste processo coletivo que é... Nesse sentido, a sua eleição não muda o PCP? Ou não muda o rumo do PCP? Claro que é no essencial, imagino que não muda, porque os partidos têm a sua identidade, mas não muda, a sua eleição não vai mudar decisões do PCP ou rumo do PCP? Assim, há uma questão que é objetiva, e o coletivo é o mesmo, não é? Essa é uma questão objetiva. Há outra questão objetiva, é que cada um de nós tem a sua forma de estar, as suas próprias opiniões, os seus percursos de vida, que também acaba por influenciar esta ou aquela opção, este ou aquele caminho, etc. E portanto, se me disser assim, estar o meu camarada Jerónimo de Sousa com a experiência acumulada de vida que tem, ou estar o Paulo Raimundo é a mesma coisa. É claro que não. Mas há diferenças de estilo. De estilo e de forma de estar, etc. Agora, eu acho que o que vai mudar, e nós queremos, e está em curso essa implementação dessa mudança, não é tanto o que o que resulta da eleição do novo secretário-geral, mas sim o que resulta dos conteúdos da conferência que tivemos, que eu sei que passaram um bocadinho ao lado, porque o foco mediático foi colocado apenas na questão do secretário-geral. O PCP não muda assim tão habitualmente de liderança para exato, normal, eu compreendo o interesse jornalístico, como é lógico, mas o que vai mudar no sentido de irmos mais longe do que aquilo que estamos a fazer é os conteúdos das decisões que tomamos na conferência. Eu penso que aí teremos a oportunidade de falar deles. Eu penso que aí andaremos com um novo empenho, no fundo é um bocado isso. O secretário-geral não tem de estar no Parlamento, ainda assim será o primeiro que, tirando uma passagem pela Assembleia Municipal de Setúbal, penso não estar enganado, acho que não teve mais nenhum lugar, nunca ocupou um lugar... Na oposição. Nunca ocupou um lugar eletivo. E o facto de não ter sido integrado nas listas para as legislativas, mesmo que fosse em lugar não elegível, porque é sempre possível depois entrar, revela que a escolha do seu nome é recente, pelo menos foi assim que eu interpretei, posso estar a fazer uma interpretação errada. O facto dessa escolha ser recente resultou de um impasse dentro do PCP na escolha da liderança? Não, eu acho que é tudo com muita naturalidade. O que aconteceu foi o que aconteceu. O meu camarada Jerónimo de Sousa, avaliando a sua própria situação pessoal e até questões de saúde, e não que haja um problema de saúde grave, não é isso, mas claro, um cansaço acumulado, uma saúde que não lhe permite dar como ele entendia que devia dar a energia a esta batalha que travamos todos os dias, considerou que era necessário caminharmos para uma situação de alteração de responsabilidades do secretário-geral. E foi nesses tempos, quer dizer, eu só estou a dizer isto para não dar aqui uma ideia que houve aqui um plano. Não é? A saída de Jerónimo de Sousa era esperada, e eu acho que não era mera especulação. Não era esperada. Portanto, o PCP não costuma tomar este género de decisões à última da hora. E portanto a conclusão, pelo menos que eu tirei, posso estar enganada, é que a escolha de alguém que não foi integrado nas listas para as legislativas, e poderia ter sido, em lugar não elegível, mesmo que fosse em lugar não elegível, resultou do facto de, nas últimas eleições, o seu nome ainda não estar em cima da mesa. E a minha pergunta é, havendo um debate seguramente dentro do PCP sobre a sucessão do secretário-geral, se o seu nome resulta do facto dos outros nomes que estavam em cima da mesa, ou ninguém quer, ou não. Ninguém quer saber para aquele. Ou não. Era até posso pôr de uma forma eu percebi. Mas de uma forma até mais simpática, que é os outros nomes não reuniam o consenso necessário e o seu permitiu chegar a esse consenso.
A coisa eu acho que é mais simples. É claro, há aqui uma linha cronológica que tem que se ter em conta nesta conversa. Mas acho que a coisa é mais simples, porque o desejo, e até o meu desejo pessoal, vamos pôr as coisas nesses termos, e o desejo do coletivo onde eu me insiro, era que o meu camarada Jerónimo de Sousa continuasse como secretário-geral do partido, tendo naturalmente uma ideia de que há tempo para tudo e eventualmente pudéssemos levar esta solução de direção até ao Congresso. Será em 24, não é? Se não houver nenhuma alteração, será em 24. Portanto, isto era uma ideia muito consensualizada entre nós, pode ser assim. As questões objetivas e pessoais do meu camarada não permitiram esse objetivo. E, portanto, tiveram que se tomar decisões e deu nisto, pronto, no fundo deu nisto. Foi Jerónimo de Sousa que falou consigo? Foi Jerónimo de Sousa que falou consigo? Também, a Jerónimo de Sousa também falou comigo. No momento em que alguém lhe disse, estamos a pensar em si para esta solução. Foi Jerónimo de Sousa. Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, a dizer. A vantagem é de participar nos dois órgãos executivos mais centrais do trabalho do meu partido. Participou nesse debate, não é? Essa é a vantagem. A desvantagem é essa mesma, é participar nesses dois órgãos executivos. Esse debate surgiu com naturalidade a esse nível. Não houve um momento em que vieram ter consigo e... Não houve, ou seja, eu tive que levar com essa discussão, assim, de forma natural e ir encaixando ir encaixando essa real possibilidade que podia vir a acontecer e olha, deu nisto, aqui estamos. Do ponto de vista do PCP... Mas peço desculpa, eu queria dizer uma coisa, por causa da questão de outros nomes, que é, eu acho que também é um descanso para as responsabilidades que tenho agora, né? Saber que temos um conjunto de nomes, camaradas meus, com condições para assumir esta responsabilidade. Isso é um descanso. Eu diria, nós temos um plantel à altura da exigência dos tempos que temos. E, portanto, todo esse conjunto de outros quadros com todas essas condições vão empenhar o seu esforço nas tarefas que têm. Mas isso é um descanso muito grande, porque o Comitê Central, da mesma forma que elegeu, Paulo Raimundo pode quando entender... Nunca aconteceu, pelo menos em democracia não aconteceu. Também não tinha acontecido a eleição de um secretário-geral fora de um período de congresso, e também aconteceu. Sim, aconteceu uma coisa transitória. Sim, no caso de Carlos Carvalho. Do ponto de vista do PCP, a geringonça foi importante para reverter medidas que prejudicaram os trabalhadores e os reformados. Mas o PCP saiu deste processo fragilizado logo em 2019, enquanto o Bloco de Esquerda levou a maior talhada, vamos pôr a coisa assim, nestas eleições. No PCP isso aconteceu logo em 2019. Teve desde o início os piores resultados de sempre em praticamente todas as eleições, desde o início da geringonça. Acha que os vossos eleitores não compreenderam os benefícios da geringonça, ou, tendo compreendido, o terão atribuído esses benefícios ao Partido Socialista? Eu acho que nós não nos arrependemos das posições que tomámos em 2015. Da posição que tomámos em 2015, aliás, vou pôr as coisas nestes termos, modéstia à parte, tudo o que resulta de pós-eleições em 2015 tem uma parte considerável, decisiva da nossa iniciativa, por nossa iniciativa. E esta é uma questão que não é pouco importante, não nos arrependemos de nada. Nós não foi só um problema de, como referiu, de recuperar direitos perdidos. Foi uma opção de travar uma marcha que estava em curso de destruição no plano social do nosso país. No plano social e no plano económico. E quando tomámos as decisões que tomámos em 2015, houve coisa que não fizemos. Aliás, eu julgo que é justo sublinhar que nunca fizemos, mas que é olhar para o nosso umbigo. Desculpem a expressão, olhar para o nosso umbigo e dizer assim, vamos lá ver o que é que vamos fazer agora que tenha como consequência o reforço eleitoral ou o prestígio. Não foi nada disso. Foi olhar para a situação e dizer, não, objetivamente há uma possibilidade de travar este caminho pelas mãos do PS e do CDS. Um governo de desastre nacional. E a única alternativa, e a única possibilidade que há para travar isso é permitir que o Partido Socialista forme governo, mas com a consciência das limitações do próprio Partido Socialista. E em 2015 a situação era uma, em 2019 a situação foi outra, desse ponto de vista. E porquê é que acha que os eleitores não premiaram o PCP por isso? Porque eu acho que há quem diga que nós temos um problema de comunicação.
Eu acho que não temos um problema de comunicação, mas há uma coisa que eu sei, é que o Partido Socialista tem condições de fazer essa comunicação de forma mais intensa e com outros poderes. Eu vou dar 2 exemplos. Portanto, acha que os eleitores atribuíram ao Partido Socialista os benefícios de conquistas, por exemplo, que o PCP tinha... Atribuíram ao Governo, porque foi de facto o Governo que as concretizou. Também porque o PCP, tal como o Bloco, decidiram não participar no Governo. Mas sabe, nós não podíamos participar num Governo cujas opções de fundo eram contrárias àquelas que nós temos. Mas é normal depois que os eleitores... Não, tudo bem, mas os eleitores fazem o julgamento também eleitoral, mas era uma questão de coerência, né? Quer dizer, nós dissemos, esta solução é fundamental para quê? Para travar o governo do PSD-CDS. Primeira questão. Segunda questão, para reverter um conjunto de medidas que estavam... Mas não havia convergência programática suficiente para... Depois as limitações, as opções de cada partido, em particular do Partido Socialista, condicionam todo o resto do caminho. Aliás, não foi por acaso que nós chegámos à situação que chegamos, que levou a eleições antecipadas. Mas deixe-me insistir nisto. Porquê é que acha que os eleitores... Não, mas eu ia pegar nessa ideia. Por exemplo, 2 exemplos concretos. Temos a questão dos manuais escolares para a escolaridade obrigatória, gratuitos. Quer dizer, uma batalha do PCP de anos e anos e anos. Conseguimos implementar essa medida. Foi por nossa iniciativa, Claro, fomos acompanhados, naturalmente. Né? Nossa iniciativa, o Partido Socialista, se entendesse que não devia avançar com isso, não tinha avançado. Mas foi a nossa iniciativa. Quem fica com os louros disso, quando vou à escola buscar os livros para o meu filho, eu quero saber se os livros são grátis ou não. Quero lá saber quem é que... E em última instância foi o governo que possibilitou isso. Não é? Isso é um exemplo muito caricato. É curioso. Até as questões mais, diria assim, mais simbólicas, até houve um exemplo que não é simbólico, mas mais simbólicas, por exemplo, a recuperação dos feriados que tinham sido roubados. Até isso, nós temos que também sublinhar a capacidade de propaganda do Partido Socialista, mas a verdade que é grande. É que o Bloco de Esquerda nessas eleições não teve a queda que o PCP teve. É verdade, por razões talvez teve depois, não é? Sejam explicáveis, não conheço. Então, mas vamos lá a um problema que eu acho que não é de comunicação. O PCP defendeu em 2019 que os acordos escritos, tendo resultado de uma exigência do então Presidente da República, Cavaco Silva, não eram necessários. Sem eles, o PS manteve viva a ideia de que os entendimentos com o PCP e com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda se mantinham e conseguiu gerir sem qualquer dever previamente definido a percepção de que a geringonça, como foi chamada, se mantinha. O PCP queixa-se que o PS conseguiu responsabilizar os partidos mais à esquerda pelas eleições antecipadas, queixou-se disto, mas na realidade foi o PCP que facilitou a vida ao Partido Socialista. Não sabiam, pela experiência sindical, que a ausência de contratos escritos nunca favorecem a parte mais fraca? É possível. É possível tirar essa conclusão, mas para nós isso nunca foi uma questão... Quer dizer, nós tínhamos a consciência, tínhamos e temos a consciência das limitações que decorrem das opções do Partido Socialista. Isso é muito evidente. E, portanto, não havia, mesmo as questões escritas, vamos lá ver, o que é que se escreveu naqueles chamados, memorandos de entendimento? Não era assim. Escreveu-se coisas que o Partido Socialista teve que cumprir, caso contrário, o PCP teria forma de responsabilizar o Partido Socialista por não o ter feito. Não, o Partido Socialista teve que os cumprir. Eu acho, posso estar enganado, admito isso, mas teve que os cumprir, não pelo que estava escrito, mas primeiro, pelas condições em que tomou o poder. Que chegou ao poder. As condições políticas em que o poder caiu nas mãos. Isso é a primeira. E a segunda, que não é pouco importante, é que nós vimos de uma conjuntura de grande pressão social, até com lutas de dimensão extraordinária, como sabemos, não é? E essa pressão social também não permitia ao Partido Socialista, naquele enquadramento, aplicar as suas opções de fundo. Isso leva independente do que está escrito. 4 anos depois, essa pressão social não existia. Não acha que a esquerda tem alguma responsabilidade de ter mandado as pessoas para casa, por assim dizer, porque agora já mandava qualquer coisa? Eu acho que se quisermos pôr as coisas nesse termo, a esquerda, pelo menos a esquerda que eu procuro defender, diria assim, eu acho que a esquerda não mandou nada para casa. Pelo contrário, eu até vou contar aqui um caso pessoal, quer dizer, do meu trabalho de partido, se for permitido, em Vila Franca, numa reunião em Vila Franca, onde
talvez umas semanas, um mês depois, não tenho agora de presente, mas do Partido Socialista tomar posse como governo, não é? Depois no seguimento de 2015. E onde eu fazia, calhou-me a mim, podia ser outro camarada qualquer, mas onde fazia este apelo a que, não está nada garantido, e o nosso papel agora é ir no plano político e social pressionar para que o que está escrito e o que não está escrito se concretize. Só que há aqui uma questão que também não é pouco importante, é que nós tivemos centenas, milhares de lutadores, não deixaram de lutar depois de 2015, mas tivemos, e que se reviram naquela solução política e que consideraram que estavam criadas as condições do ponto de vista parlamentar para que o conjunto de direitos, suas ambições e anseios tivessem tradução legislativa. Ora, coisa que, tirando aquelas, não foram coisas poucas, não é? Aquelas as questões estavam assumidas, não tiveram desenvolvimento. Mas a verdade é que se tivessem exigido, ou se tivessem, na verdade só não houve o acordo escrito porque o PCP não quis. Nunca fez questão disso. Se o PCP tivesse querido o acordo escrito, aquela solução só teria sido possível com o acordo escrito. E a minha pergunta é, se por exemplo tivessem feito uma boa parte da negociação nessa altura e não 2 anos depois, se o Partido Socialista poderia ter gerido como geriu a percepção das pessoas que o PCP estava e o Bloco de Esquerda estavam irredutíveis, queriam que o governo caísse, etc, etc. Ou seja, eu confesso mesmo, é sincero, eu não consigo perceber a opção do PCP de ter facilitado de tal forma a vida do Partido Socialista. Acho que foi uma opção de coerência, quer dizer, nós em 2015 tivemos que, eu vou dizer assim, fomos obrigados a assinar um papel com o qual para nós não mas foi útil. Mas foi útil. Para nós bastava a palavra de honra. Não havia, aliás, não houve nenhuma alteração. Acredita mesmo nisso? Para nós era. Para nós é. O PCP pode ter até essa percepção sobre si próprio. Para nós bastava isso. Mas o PCP não estava a anunciar consigo próprio, não é? Sim, portanto, mas para nós bastava isso. Acha que a palavra de honra de António Costa chega? Quer dizer, nós tínhamos partido desse princípio, porque senão mal vai um país e mal vão os dirigentes políticos onde a palavra não conta para nada. Não é? Pronto. No sentido em que em afirmar que o documento escrito estar ou não estar não era fundamental para nós. Mas era fundamental para os eleitores perceberem o que é que estava e o que é que não estava à partida negociado. Mas é que depois nós temos uma outra questão. Aliás, teve o desfecho que conhecemos nas eleições, ao que levaram às eleições antecipadas. Foi toda essa operação de chantagem que fez referência, é verdade, podemos dizer assim, facilitámos essa operação de chantagem, quer dizer, partindo da visão que expressou, pode-se levar a essa conclusão. Facilitámos a operação de chantagem. Mas qual era a opção que tínhamos? Era parar os golpes do governo? Era deixar de confrontar o governo com opções de fundo que, passado 4 anos de recuperação de direitos, que eram passos que eram necessários dar? 2 exemplos muito concretos. As questões da saúde. Nós estamos a ver como é que estão as questões da saúde. Quer dizer, isso foi uma das questões que nós colocamos como centrais para o debate do Orçamento de Estado. E depois mais 2 questões, que eram 2 que estão ligadas, mas que eram os salários e a contratação coletiva. Ou seja, esta discussão feita em 2020... O PCP poderia ter feito essa negociação logo em 2019. Mas nós andámos a fazer... E António Costa só teria maioria se conseguisse ceder nessa matéria. Andámos a fazer a colocar esse conjunto de elementos estruturantes desde sempre. Lá está, sabendo das limitações do Partido Socialista. Desde sempre. E até digo mais, nós fizemos uma evolução na abordagem com o Partido Socialista relativamente a estas 3 matérias em concreto. Quer dizer, que nós fomos vou-lhe usar uma expressão, fomos aos mínimos olímpicos para garantir que havia condições para avançar nesse caminho. E a opção do Partido Socialista era esta, ter a maioria absoluta. Pensando o Partido Socialista que ia ficar de mãos completamente livres para implementar o que entendesse. Eu acho que está enganado, mas isso eventualmente pode aparecer na nossa conversa. O PCP vai votar contra o Orçamento de Estado e volta... A não ser que haja uma grande surpresa nas próximas horas. Não? Exatamente, a não ser que haja uma grande mudança. E tem voltado no seu discurso a colocar o Partido Socialista à direita. Acha que o orçamento, que o orçamento é o mesmo que a direita apresentaria, este orçamento? Não, eu acho que nós temos... Quando eu estou a falar deste orçamento, estou a falar mais do que o orçamento. Claro. O orçamento e as medidas a que temos... Eu acho que este orçamento passou rapidamente do orçamento mais à esquerda de sempre para o orçamento das contas certas, com as contas mais certas de sempre. Talvez não precise dizer mais nada, não é, sobre esta...
Não é contra as contas certas. Não, sou a favor das contas certas. Aliás, das duas, três, uma pessoa faz contas muito certinhas, ou então não consegue chegar ao final do mês, e mesmo assim já não é mau. Mesmo assim não é sempre fácil. Mas pronto, mas eu acho que isto também diz tudo do ponto de vista das suas opções de fundo. Não é? Nós temos um orçamento que, perante a situação do país, não ataca os problemas de fundo do país. Portanto, Queres destacar alguma coisa? Vou-lhe dar um exemplo que eu acho que é elucidativo. Nós temos uma opção do governo de criar um mecanismo que transfere para as indústrias do setor elétrico 3 mil milhões de euros. Arranjou um mecanismo, faz com que o Estado dá dinheiro às empresas e as empresas devolvem esse dinheiro às indústrias elétricas. Quer dizer, metade desse valor, 1.500 milhões de euros, vem do orçamento do Estado. Quer dizer, se não dissesse, a situação está um problema complicadíssimo e tal, a EDP teve 690 milhões de euros de lucro. Como sabe, nem todo o lucro vem de Portugal, não é? Da EDP. Pois, nem todo o lucro vem de Portugal. Mas os 3 a generalidade do lucro não vem de Mas Portugal. os 3 mil milhões de euros vão todos de Portugal para lá. Para lá, não é só para a EDP, é lógico, não é? Mas neste caso há uma parte disto que vai tudo para lá. E isso é tudo de Portugal. E portanto, isto é um exemplo, é um exemplo concreto. Outro exemplo concreto. Quer dizer, o caminho que se está a trilhar do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde é um caminho de paulatinamente ir arrumando com o Serviço Nacional de Saúde. Que é do ponto de 55% do orçamento, das verbas orçamentadas para o Serviço Nacional de Saúde, são para serem transferidas para o setor privado. Quer dizer, isto não... Lá está. Pode ser um orçamento de contas certas, mas é um orçamento de contas certas para uma parte muito pequenina da nossa sociedade e numa situação em que era preciso ir muito mais longe. Não é? O PCP é contra o aumento das taxas de juros, evidentemente, e contra a contenção salarial como forma de impedir a escalada inflacionista. Como é que controlaria a inflação sem destruir emprego? Nós temos um problema de inflação que sabemos, eu sei que sabe que eu sei que sabe, sabemos que é uma inflação que não tem nada a ver com uma inflação, o problema é exterior, não é um problema interno. Essa é uma questão. Pois ela existe, não há como contornar a questão, ela existe. A inflação tem efeitos na vida das pessoas. Claro, claro. Basta ver esse dado que subiu há poucos dias da inflação nos bens alimentares em média, que subiu 18%, sabendo nós que isso que implica que há produtos em que subiu 30%, 40%, 50%. Este é o caso do leite, por exemplo, é um caso objetivo. Mas esse problema, nós temos que olhar para ele também em função das realidades existentes. Ora, e quando se diz que não se pode aumentar salários, porque isso vai implicar uma espiral inflacionista, isso pode estar tudo muito bem nos livros de economia. Eu tenho dúvidas, sinceramente tenho dúvidas, tendo em conta as razões a origem da inflação. Mas até podia estar tudo bem do ponto de vista da teoria económica. Agora, na vida das pessoas, no dia-a-dia das pessoas, as pessoas cujos salários reais na prática caíram, em alguns casos, perderam mais que um salário por ano, já, e que a perspectiva que se coloca é no próximo ano ser assim ou pior, não se faz nada sobre isto. É como e como é que aguenta. O que é que olha, vou-lhe dar um exemplo. A primeira questão que faríamos era olhar para o salário mínimo nacional e fixá-lo não nos 765, mas sim nos 850 euros a 1 de janeiro do próximo ano. Como sabe, isso resolveria o problema do salário mais baixo. Claro. Do que assistimos um aumento dos salários mínimos é que depois os outros salários não acompanharam. Podemos correr o risco de fechar o leque, fechar o leque. É claro, mas isto tinha que ser acompanhado por aumentos salariais generalizados. Que acompanhassem a inflação. É que no mínimo salvaguardassem o poder de compra. Outra medida que tem a ver com isto, as leis laborais, a contratação coletiva. Quer dizer, não é possível nós aumentarmos os salários. Ou melhor, é muito mais difícil aumentar os salários com normas que ponham um machado em cima da contratação coletiva. Só é possível dinamizar o aumento de salários nesta luta, nesta disputa, nós achamos que ainda há luta de classes, ao contrário dizem por aí, nós achamos que ainda há, e há, nesta luta permanente que existe, só é possível com instrumentos ao serviço da maioria da população, neste caso a contratação coletiva. Mas isto para dizer eu tenho-vos ouvido falar também de controle de preços. Sim, mas deixe-me já agora só mais um elemento que tem a ver com isso que agora indicou, que é, nós temos um problema de inflação, é uma evidência, isso basta ver, mas também temos um problema de especulação de grande dimensão. Quer dizer,
E isso é assim, se é mais difícil, que eu admito seja mais difícil atacar ou resolver o problema da inflação, não é por artes mágicas, sabemos, não é? Nós não somos, penso eu, irresponsáveis ao ponto de dizer amanhã resolvemos o problema da inflação, acho que não é isso. Agora a especulação já é possível atacar. Nós já temos algum controle de preços, por exemplo, na eletricidade há um controle de preços, por exemplo, no gás há um controle de preços no sentido sim. Ir para a modalidade, ao permitir a passagem para regulado, para o mercado regulado, isso é uma forma é uma forma de diminuir a pressão, sim, sobre os preços. Mas isso devia ser extensível a outros setores. Havia sempre o risco de falta que é o risco que é muitas vezes apontado, começar a faltar... há sempre fantasmas, eu diria assim. Faltar oferta, não é? Quando é para... e quando digo nós, não é o PCP, a sociedade portuguesa tem a experiência vivida disso. Quando há alguma coisa que possa afetar os lucros, não são eu diria assim, os lucros depois de impostos, sim. Pronto. Quando há alguma medida que possa afetar uma parcelazinha, nem que seja dos lucros, há sempre fantasmas que surgem. É os produtos que vão deixar de haver, as filas para a gasolina, há sempre fantasmas que surgem. Quando há olha, vou dar um exemplo concreto, ainda, aliás, que se me permitir, que é, nós tivemos agora há poucos dias o Primeiro-Ministro, não é? De forma muito energética, muito enérgica e decidida a dizer, era só o que faltava as portagens aumentarem 10% no próximo ano. Cheio. Pronto, está bem. Ou seja, essa é uma boa afirmação. Vamos ver agora como é que se traduz na prática. Já, pois não aumentaram 10, só aumentaram 7, só aumentaram 8. Bom. Ou então prolongamos a concessão, ou o Estado paga. Obrigado, mas o PS... É o que tem acontecido. Mas o PS tem uma boa oportunidade para resolver isso hoje mesmo. Que é, nós temos uma proposta em que os preços das portagens, o Orçamento de Estado, os preços das portagens não podem aumentar mais do que aumentaram este ano, à volta de 1%. Portanto, se o PS quiser resolver esse problema, é votar a favor. Sem poder sobre a moeda, com limites orçamentais, muitas das propostas do PCP chocam com a nossa integração no espaço europeu, na União Europeia. Para pegar um exemplo, para não privatizar a TAP, era preciso aceitar que ela nunca poderia ser recapitalizada, porque a União Europeia não permite que o Estado ponha dinheiro em companhias aéreas. Sem instrumentos cambiais, a soberania fica também muito limitada. Dirá que o PCP só opõe a estes limites e é contra o euro. E é verdade. A questão é como sair do euro ou da União. Portugal tem condições para fazer essa escolha. Eu acho que quando refiro condições, condições políticas e condições económicas. Eu acho que todos esses elementos que identificou revelam que se há alguma coisa que está mal, são os aspectos que decorrem dessas opções. Quando se diz... Mas elas foram feitas. Foram feitas e nós não basta dizer que nós não as acompanhamos. Não basta o PCP dizer que tinha razão. A minha pergunta é, há alguma condição para Portugal, que defende que Portugal saia do euro, parece-me que não dará aqui nenhum grande furo. Não dará um furo jornalístico, não sei se defende que Portugal saia da União Europeia, mas a questão é se tem condições para as duas coisas. É assim, nós olhamos para esse problema como um percurso que é necessário fazer. Quer dizer, nós amanhã saímos do euro. Não é possível sequer. Ou amanhã saímos da União Europeia. Não é possível sequer. Nem temos essa pretensão. Não tem a pretensão de sair da União Europeia. Não está no nosso plano de prioridades esse caminho. Não é nada disso. Agora, há um percurso que tem que ser feito. Porque há bocado dava esses exemplos da dependência. Da dependência das normas, que decorrem das normas da União Europeia. Um exemplo ridículo. Que é, sabemos que o Governo fez uma opção sobre os combustíveis, né, de fazer o desconto no preço dos combustíveis a partir do imposto sobre os combustíveis e não a partir do IVA. E porquê é que o Governo teve, por opção do Governo, naturalmente, fez essa opção técnica, diria assim? Porque ainda hoje, acho eu, do que eu lhe vou dizer não tenho a certeza, mas eu acho que ainda hoje estamos à espera da autorização da União Europeia para saber se o governo português pode ou não pode baixar o IVA nos combustíveis. Ora, isto não é um ridículo? Um país que está à espera, um país soberano, que está à espera de uma autorização para saber se pode ou não pode baixar o IVA nos combustíveis, aliás, talvez seja o extremo da dependência. Mas a minha pergunta é,
disse que se prepara, mas como é que se prepara esse caminho? Tem consciência que a posição do PCP sobre a União Europeia é inframinoritária em Portugal, não é? Não, eu não sei se pelo menos é o que dizem os estudos de opinião. Porque nós não olhamos para essa questão de forma isolada. Nós dizemos assim: Portugal precisa de aumentar a sua produção e tem capacidade para isso. Tem meios, tem recursos e tem capacidade para isso. Mas também pede o mercado europeu no dia em que deixar de estar nele, está a ver. Que é um mercado. Está a ver. São escolhas. As escolhas estão assim. Se chegámos à conclusão assim, olha, quando eu digo que pede o mercado europeu, de forma facilitada. A maioria da população o que acha é que nós vamos ter que estar destinados a ter que ser apenas um belo e bom destino turístico. Pronto, nós não concordamos com isso. Nós temos que ser um belo e um bom destino turístico, mas precisamos de ser mais do que isso e temos condições para ser mais do que isso. E na questão da produção nacional há um exemplo, né? Nós não temos, perdemos a capacidade produtiva praticamente toda. E responsabiliza a integração europeia por isso? É um caminho que se foi trilhando. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos centenas, se não milhares, por acaso até uma área que conheço mais ou menos, também do curso das tarefas que tive, mas temos centenas ou milhares de brilhantes cientistas, brilhantes enfermeiros, brilhantes médicos. O que é que nós estamos a fazer em Portugal hoje em dia? Formá-los à custa dos nossos recursos e depois vem cá buscá-los. Parece que estamos a falar em jogadores de futebol. Desculpem a comparação. Quer dizer, isto não... Então a gente não precisava toda essa sabedoria, esse conhecimento ao serviço também do nosso país. Disse que muita gente saliva pelo fim do PCP, disse no seu discurso. Acha que um partido que representa 4% dos portugueses e por isso uma pequena percentagem dos trabalhadores põe em risco os interesses do capital? É verdade, já viu. Essa é que por acaso está aí uma bela pergunta. Pode ser que as pessoas não estejam, que não haja assim tanta gente a salivar pelo fim do PCP. Não, sabe, por acaso tem talvez a palavra salivar tenha sido manifestamente exagerada. Mas é uma imagem sugestiva. O problema não é. A minha questão é: eu estou a perceber, o PCP põe-se muitas vezes numa posição de que é alvo de ataque. E a minha pergunta, de onde é que isso, porque é que acha que isso acontece num partido que de facto hoje não tem, quando tem 4%, isso não diz, a gente já irá a isso, mas não diz apenas a força eleitoral, diz a implantação que o PCP hoje não representa, nem de perto, representa uma pequena parte da percentagem dos trabalhadores, mesmo dos trabalhadores. E a minha pergunta é, porque é que se o PCP hoje é mesmo visto pelo capital como um risco? Pois é, eu acho que essa pergunta tem que ser feita ao capital, por uma razão simples, porque... Está a ver, tantas páginas que são destinadas ao PCP, tantos comentários são destinados ao PCP, tantos, e nós achamos que são mesmo ataques, não tenho dúvida, ataques até em alguns... O PCP sempre que é criticado fala de anticomunismo primário. Não, mas parece que não há anticomunismo secundário. Não. Até é terciário, de certeza. Nós temos assistido, não menosprezemos, quer dizer, o ataque ao PCP, e até diria mais, já agora de uma forma até mais séria. Quer dizer, o problema, nós não olhamos os ataques que são feitos ao PCP como um problema do PCP. Quer dizer, é claro, se nos atacam a nós, é para nós que sobra, diretamente. Mas a seguir a nós, vão os outros. Para nós, entendemos um ataque ao PCP como um ataque à democracia. É claro, uma coisa são opiniões diferentes sobre aquela matéria, o debate político, tudo bem. Estamos cá para isso. Fazem parte, aliás, da democracia. Claro, aliás, somos construtores dela, como... carregámos às costas gerações e gerações de construtores desse processo. Isso é uma coisa. Outra coisa é roçarmos o ataque ao regime democrático. Não desvalorizemos isso. Mas estava a dizer, para não perder a ideia, pronto, lá está. Um partido tão insignificante, tão pequenino, tão incapaz e até, como se diz muitas vezes, tão ultrapassado, porque é que faz correr tanta tinta na comunicação social? Lá está. Por isso é que eu estou a dizer, talvez essa pergunta que me fez tenha que ser dirigida a quem de facto saliva e desespera pelo nosso apreciamento, a quem nós sugerimos que ficassem sentados. Como dizia há pouco, a queda do PCP não é apenas eleitoral. O PCP passou de 140 mil militantes em 1996, tenho ideia de serem quase 200 mil nos anos 80, mas não encontrei números exatos, para 54 mil em 2016. Em 2020 penso que eram cerca de 50 mil militantes. Sim, 49 mil. Não tenho, falam assim.
Não tenho os números atuais, nem sei, não tenho eu, os números de nem eu, 2022, imagino que não tem. Mas pronto, no último congresso Sim. eram pouco menos de 50 mil. Com a perda de peso dos sindicatos e a perda de implantação autárquica, os comunistas perderam influência social. Sem ela é mais difícil compreender o país. Ou seja, a influência social não dá só apenas influência na sociedade, devolve-a ao PCP. O PCP não pode começar a sofrer dos pecados que apontava à extrema-esquerda com a perda desta influência e capacidade de compreender o país. Há uma coisa que eu queria já dizer, que é esses dados que apontou são factos, não há como contorná-los. Isso não só são factos, como são públicos. Né? É um aspecto que eu acho que é positivo nesta avaliação. Sim, que não se faz. posso dizer isto sobre todos os partidos, porque não tenho números, pelo menos números. E nós tornamos-los públicos, tornamos-los públicos pelo menos de 4 em 4 anos, quando dos congressos, mas quem diz o número de militantes, diz as contas, é uma vantagem, talvez relativamente a outros partidos não seja possível, mas isso cada um sabe de si. É claro que nós não estamos satisfeitos com esses resultados, aliás, ainda que não devemos menosprezar, apesar de tudo o que relatou são factos, mas apesar de tudo, quer dizer, nós temos a presidência e a gestão e 19 autarquias no país. Não é? Eu queria que se concentrasse na questão social. Na questão do regresso, ou seja, do PCP não conseguir compreender o país da mesma forma que compreendia quando tinha quase 200 mil militantes. Claro, é claro que esse instrumento... Quando 2% da população portuguesa era militante do PCP... Claro, esse instrumento é um instrumento fundamental. Isso não acha que o PCP está a perder contacto com a realidade? Claro, por isso é que nós também tomamos as decisões que tomamos agora na conferência. Quando nós dizemos que é preciso ligar o partido mais à vida, que é preciso ir mais para baixo, desculpem a expressão, é preciso ir mais para baixo, envolver mais gente, trazer mais gente, apelar à participação popular também dos trabalhadores. Isto é o reconhecimento do que precisamos de ir mais longe, é uma evidência. Nós não pomos não enterramos a cabeça na areia à espera que passe a tempestade. Não, estamos a enfrentá-la de frente e com toda a naturalidade. E o que é que acha que resulta esta queda? Eu já não estou a falar do ponto de vista eleitoral, apesar de eu achar que as coisas estão todas evidentemente ligadas umas às outras, mas a perda de militância, a perda de influência, de influência social, de onde é que... Eu acho que eu percebo a pergunta, acho que a expressão perda de militância eu acho que não é correta. Perda de militantes, não é? Pronto, então é diferente, assim, mas é diferente porque nós temos uma militância extraordinária no meu partido. Sim, não estava a falar perda de empenho, estava a falar uma coisa de uma dedicação e até emoção. Pronto, nós temos da conferência há pouco tempo, isso foi muito visível, essa determinação. Mas eu acho que há razões várias para esse. Para já há uma razão geral do ponto de vista da sociedade, não é? Nós não sei se haverá alguma força, alguma instituição, algum espaço coletivo que teve crescimentos, teve desse ponto de vista crescimentos, não sei se houve, sinceramente, nem estou a falar de partidos, estou a falar de outros tipos de estruturas eventualmente. Há uma questão naturalmente que também é generalizada do ponto de vista da sociedade. E depois haverá razões diversas, quer dizer, desde logo há razões naturais que levam muita gente, claro, a lei da vida. Sim, mas geralmente essas pessoas são substituídas por novos jovens. Mas é um facto, mas por exemplo, nós não podemos menosprezar que o PCP era um partido com pouco mais de 5 mil militantes organizados a 24 de Abril e que depois de um momento para o outro... Grande parte da militância entrou nesse período. É um período arrastado por aquelas conquistas maravilhosas e por todo aquele processo, não é? Mas eu acho que aquilo que queria sublinhar é que, para além de uma dedicação extraordinária dos militantes do meu partido, com empenho dedicadíssimo, o que eu queria sublinhar é que nós não pomos a cabeça na areia sobre os problemas que temos, tornámos-los públicos e evidentes na conferência, mas mais importante que isso é que tomámos medidas. Agora temos que ver se temos as forças para implementar, e penso que temos medidas para os superar, e com confiança. É verdade, esses números de recrutamento de militantes são factos, mas também não é menos importante. Temos tido 2 mil novos militantes nestes últimos meses, dá-nos uma certa confiança também. Disse numa entrevista à Lusa que muitos dos que saíram nas crises até 2000, falou da crise de 2000, mas houve outros anteriores, fazem falta. Foi pelo menos daí que foi a interpretação que tirei. Acha que as razões pelas quais saíram foram ultrapassadas? Que há mais democracia interna no PCP? Que o PCP faz um balanço diferente da experiência soviética que fez na altura? Ou seja, que as razões que levaram às saídas de várias pessoas
foram ultrapassadas ou, pelo contrário, até se tornaram mais evidentes? Mais evidentes. Essa frase é possível, depois depende dos olhos de cada um. Mas essa frase foi feita, claro, foi afirmada por mim, não está textualmente, tal e qual como a fiz, a partir de uma pergunta que situava o seu posicionamento político naquele momento. Eu acho que houve razões muito diferenciadas que levaram gente a afastar-se do partido nessa altura. Muito diferenciadas, motivos muito diferentes, alguns desses como agora identificou e outros, e também acho que houve muita gente que diria assim, deixou-se arrastar ou foi arrastada por esse movimento também de saída. E eu acho que há gente que está olhando para o desenvolvimento do país, olhando até para o desenvolvimento do próprio partido, reconhecerá que, independentemente desta ou daquela divergência, que às vezes não são pequenas, mas independentemente desta ou PCP, por exemplo, daquela divergência, pode ser erro de percepção minha, mas eu até tenho a ideia de que o PCP hoje tem uma posição menos crítica em relação à experiência soviética do que tinha há 20 ou 30 anos. Não sei, a posição que temos. Eu lendo o Avante, por exemplo, vejo coisas. Sabe que há um caminho, e eu penso que o Daniel acompanhará isso, há um caminho muito perigoso, que alimenta todos estes fenómenos de extrema-direita, com tudo o que isso implica, até do ponto de vista de questões, de princípios democráticos, um caminho muito perigoso, até institucionalizado, que procura, e que é uma diferença face a 20 anos atrás, pegando nas suas palavras, que é que procura equiparar o que foi o nazismo e o que foi a experiência de construção do socialismo a leste. Não vamos utilizar a expressão experiência socialista a leste, utilizamos a expressão stalinismo. Não, mas é que eu estou a falar especificamente do stalinismo e eu não me interessam as equiparações, porque isso levaria a um outro debate mais complicado. A minha pergunta é se o PCP hoje não avalia o stalinismo e os seus crimes com uma benevolência maior ainda do que acontecia, por exemplo, nos anos 80 e anos 90, onde o PCP claramente tinha feito um corte, pelo menos no seu discurso, com a experiência stalinista. A nossa opinião sobre essa matéria está muito clara. Isso quer dizer, não há. Qual é? Eu já lá vou. Não vou fugir à pergunta, já lá vou. Está muito claro e não há alteração nenhuma. A avaliação que fizemos desse período, há 20 anos atrás, é mesmo a que fazemos agora. Qual é que é a única questão que eu penso que influencia, de certa forma, talvez até influencia as questões que estava a avançar, que é o debate político hoje e as tentativas de equiparação e até de limpeza e de lavagem da cara da extrema-direita, o debate político hoje, desse ponto de vista, não tem nenhuma comparação do que era há 20 anos atrás. Nós não tínhamos a ousadia, há 20 anos atrás, haver uma proposta no Parlamento Europeu a ser votada de equiparação Já votada e aprovada. Isso, votada e aprovada, ou trazida para o nosso Parlamento, a Assembleia da República. Eu já percebi essa ideia. Percebo a ideia da mudança do debate. Agora diga-me só uma coisa. É que isto é uma coisa que não é pouco importante. Que avaliação é que faz do stalinismo? A avaliação que nós fizemos desde sempre, que é um período histórico marcado por características muito particulares, com as opções que o povo soviético teve que tomar naquela altura, e com caminhos e formas de executar o poder que nós nunca acompanhamos. Aliás, uma experiência muito rica. Acompanharam durante o período stalinista, acompanharam. Nós não, vamos lá ver. Uma coisa é... Acompanharam, do ponto de vista coletivo, o PCP uma coisa é dizer assim, é pôr-nos numa posição de publicamente criticar, de mandar abaixo, dar força ao inimigo. Outra coisa é, nós temos a nossa opinião própria sobre isso e que transmitimos uma vez, está transmitida, não precisamos estar sempre a refazer essa opinião. Acompanhou durante muito tempo a CGTP. Em 1999, os sindicatos filiados na CGTP tinham 763 mil sindicalizados. Em 2016 teriam 550 mil, segundo a Central Sindical. Não sei quantos é que têm hoje, mas um estudo do Banco de Portugal, que tem números um pouco diferentes dos da CGTP, diz que entre 1980 e 2010 a percentagem de trabalhadores sindicalizados passou de 59% para 11%. A que é que se deve esta enorme perda de influência? E aqui não é pequenina, é mesmo gigantesca perda de influência dos sindicatos.
Olha, eu queria fazer uma precisão já agora. Eu não acompanhei nas tarefas que tive a CGTP. Nunca foi. Acompanhou acompanhei as expressões concretas do movimento sindical, do ponto de vista da sua ligação do partido, aos militantes do partido. Claro, com certeza. Não é isso que eu estava a falar. Acompanhei setores muito diferentes, desde o setor têxtil, a hotelaria. Não interessa. Isso era só para. A outra questão é, quer dizer, se nós olharmos para. E certamente que o movimento sindical terá debate e reflexão sobre esses números que avançou e as formas também tem que encontrar para superar. Mas se olharmos para esses números e para essa comparação entre, penso que tu falou de 1980, agora não tenho... 1980 e 2010. Pronto, nesses 30 anos... O que me interessa é a mudança estrutural, não é? Estrutural, é lógico. Mas se olharmos para isso de forma isolada, há aqui um problema que só responsabiliza, neste caso, o movimento sindical. Se olharmos para isso e pusermos nesses 30 anos qual tem sido a evolução do trabalho e do tipo de trabalho e das relações de trabalho, então chegaremos à conclusão que talvez, não tenho estes números e portanto não queria faltar ao rigor, mas talvez que mais de 80% do trabalho criado nesse período seja trabalho precário. Então isso permite-me levar para a questão seguinte. É que isso cria dificuldades do ponto de vista organizacional. Que não é só na CGTP, mas também em relação ao PCP. Em relação às duas coisas, apesar de serem realidades muito diferentes. Muito diferentes. Quando o sindicalismo nasceu, na Europa havia trabalho à jorna e nenhuns direitos. Portanto, a situação é ainda pior do que era hoje. O sindicalismo adapta-se geralmente à realidade dos trabalhadores e as plataformas, a atomização e a precariedade é a realidade que temos hoje e com a qual o sindicalismo tem que lidar. A minha dúvida é se o próprio PCCP, e não só apenas a CGTP, que tem uma organização que é um espelho da forma como o trabalho se organizava, o próprio PCP organiza-se, os partidos comunistas em geral, como um espelho ao que era a organização do trabalho quando nasceram, em que a classe, portanto, que era em que a classe ganhava consciência política no chão comum da fábrica, é essa a história do movimento operário e, portanto, dos partidos comunistas, se não se adaptaram à nova realidade. Ou seja, a realidade não é a realidade que se adapta aos instrumentos de combate político, é o contrário, não é? E portanto, se quer o sindicalismo, quer também o PCP, estão a representar uma realidade que já não existe, ou que existe de uma forma marginal, ou cada vez mais marginal. Sobre a CGTP, penso que o Daniel compreenderá que apenas diria isto, que são coisas que conheço, que são dados públicos, e portanto, mesmo exatamente nesse período em que falou, portanto, entre o penúltimo e o último congresso da CGTP, portanto, o último congresso foi em 2020, aliás, em fevereiro de 2020, estávamos a 3 ou 4 dias da pandemia, né? Entre um congresso e o outro, que esse número é público, está nos próprios documentos, sindicalizaram-se mais de 110 mil trabalhadores no conjunto dos sindicatos da CGTP. E quer dizer, não é coisa pouca. Isso significa que, apesar dessa dificuldade toda, isso é possível. Porquê? Porque, na minha opinião, o movimento sindical teve a capacidade de ir mais longe do que os seus primórdios, desse ponto de vista. Não era possível, não havia trabalhadores suficientes para chegar a esses números. Sabe que eu tenho uma ideia, nem consigo perceber. Eu percebo a pergunta e vou procurar responder. A minha pergunta, não, a pergunta é muito clara. É bastante baseada que é a própria ideia do partido marxista-leninista, que nasceu num período muito específico da história. É um facto. E que representava uma determinada realidade. Mas sabe que eu confesso que não ouço tudo o que devia de ouvir, nem leio tudo o que devia de ler, do ponto de vista mediático, né? Mas houve uma ideia que nestes últimos dias foi procurando transparecer, que é a ideia de que o PCP ficou parado, né? Acha que que ainda temos uma realidade onde a maioria são operários, olhando para aquela ideia. Em Portugal, isso nunca foi assim. Em Portugal, a maioria nunca olhando para aquela ideia do operário ainda com o fato de macaco e de ganga, tipo Lisnave, né? Não menosprezando, pelo contrário. Ou seja, mas o nosso olhar para a realidade não é nada esse. Quem acha que nós olhamos para a realidade assim está profundamente enganado. Agora, isso significa o quê? Que nós, por exemplo, até nas linhas, até nas novas relações... Eu aqui estava sobretudo a falar, o PCP, mesmo o centralismo democrático, etc. Não sei quantas coisas que o PCP tem na sua forma de organização, mantém-nos num momento em que o trabalho é atomizado, em que as pessoas não estão nos mesmos espaços, ou seja, em que a sua forma de organização está desadequada com a realidade, não sei, com a Daniel, realidade que as pessoas vivem. Não sei se está desadequado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há relações
de trabalho novas, há novas formas das relações de trabalho. E nós acompanhamos do ponto de vista político, do ponto de vista da proposta, acompanhamos esses elementos todos. E acompanhamos do ponto de vista da organização. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós estamos a procurar criar a estrutura também do partido, também no partido, e até lhe posso dizer com alguma possibilidade de sucesso, numa dinâmica das plataformas digitais, nomeadamente no Porto. É um exemplo concreto de uma linha de trabalho que estamos a desenvolver e que eu quase que ponho a mão no fogo como vai dar resultado, desse ponto de vista. É um exemplo. Mas depois há a realidade para lá da... Desculpa a expressão, mas vou ter que utilizar para lá da bolha mediática. É porque nós sou da bolha mediática. Eu sei no sentido... Porque eu vou-lhe dar um exemplo. Quer dizer, nós quando assistimos, a semana passada, numa empresa como a Alta Europa, 2 dias de greve com a produção parada, com centenas de trabalhadores à porta, eles de fato macaco. Né? Sim, mas mesmo esses são trabalhadores bastante diferentes. Claro, muito diferentes, é lógico. Até pelos salários, qualificação, não, por tudo, ainda bem que são diferentes. Quer dizer, nós não estamos à espera. Mas quando assistimos a uma coisa desse tipo, quer dizer, atenção, a realidade está aí. Quando vemos uma greve a semana passada da administração pública, talvez das maiores greves da administração pública, me lembro agora nos últimos tempos, naturalmente. Quer dizer, a realidade também está aí, mas isso pode se estender a um conjunto de outras empresas, eu diria assim, também fazem parte da realidade. Deixa-me voltar à CGTP. Acha que o controle que o PCP mantém sobre a central não é um mau contributo para as forças, para a força do sindicalismo? Não é estranho que um partido que tem 4% dos votos domine a principal central sindical? Não corre o risco de asfixiar a CGTP? Eu acho que isso é tudo mais fama do que proveito, com toda a sinceridade, acho que é mais fama do que proveito. É uma fama fácil de verificar, até do ponto de vista do peso dos dirigentes, do peso do PCP nos dirigentes da CGTP. Olha, há uma coisa que eu lhe posso garantir, agora vou falar na primeira pessoa, que é coisa que eu não gosto muito de fazer, antes na primeira do que na terceira, mas pronto. Mas há coisa que eu não gosto de fazer, não tenho por hábito de fazer, mas vou falar porque acho que exemplifica bem o que estava a dizer. Eu, como disse, tive tarefas de ligação ao movimento sindical em vários setores, e se há coisa que garante a unidade e o alargamento da CGTP a outros setores, a outras sensibilidades e até outras opções políticas. As outras sensibilidades queixam-se todas. Não, mas pronto, está bem, eu acredito, admito que sim. Mas se há coisa que garante isso e que garante que se criam condições para que elas existam, tenham as suas, claro, opiniões, opções, isso é com eles, é o papel dos comunistas do movimento sindical. Porque não há movimento sindical unitário como nós o caracterizamos, sem que haja essa componente. E portanto não acompanho essa ideia. Eu arrisco-me a dizer que a CGTP é a única central sindical com género, ou seja, do mesmo espaço político, onde um partido tem tanto poder sobre a própria central. As experiências que eu conheço, também não conheço tudo. Estou a pensar, por exemplo, nas comissões obreiras em Espanha, estou a pensar na CGT em França. Daniel sabe que há realidades por esse mundo fora onde... Ou na Sicília em Itália. Há realidades por esse mundo fora onde há organizações, estruturas centrais sindicais, diria assim, de uma cor só. De uma cor só. E o projeto e o empenho do PCP no movimento sindical unitário é exatamente o contrário, é dar-lhe componente unitária, com essas expressões diferentes. Agora, os comunistas vão deixar de concorrer aos seus listas de sindicatos para, como é que se diz, para não criar essa imagem? Para não asfixiar. Não é a opção, não é essa. Há uma coisa que para nós é muito clara, vou dizer com toda a sinceridade. Primeiro, esta questão de garantir a unidade com outros. Primeira questão. Dá trabalho, dá incompreensões, dá choques, mas faz parte. E a outra que é, para nós, no trabalho sindical, não há cores, raças, religiões, opções políticas ou partidárias. É difícil acreditar. Não, mas olha, desculpe dizer-lhe, mas olha que nas outras é verdade. Mas olha que pronto, lá está, eu não o posso convencer, eu não consigo convencê-lo. Todos os coordenadores da CGTP até hoje, sem exceção, eram militantes do PCP. Como dizia uma expressão muito conhecida, olha que não. Não, os coordenadores da CGTP eram todos militantes do PCP. Mas escute, mas isso também tem a ver. Aliás, aconteceu uma coisa estranha, porque quase todos depois começam a afastar-se do PCP por serem coordenadores. Mas só depois de serem coordenadores. Mas isso também, mas é claro que podemos dizer assim, mas o PCP não tem influência nenhuma, não tem peso nenhum no movimento sindical. Claro que tem aliás, tem uma parte importante da sua militância
em toda essa ação. Não dou para o campeonato de saber se é ou não operário, porque não me lembro de se discutir se António Costa é advogado, portanto é um peditório para que não dou, mas há outro debate importante. É funcionário do partido desde muito jovem. Verdade. A direção tem um peso esmagador de funcionários e acho que não estou a ser exagerado. Não dá, não. Isto não revela um partido fechado em si mesmo. Um partido que, por exemplo, grande parte do Comitê Central, que é uma estrutura já de grande dimensão, composta... Não é um petit comité, não é? Sim, não é um petit comité, exatamente. É composta por funcionários. Isto não cria perversidades num partido. Eu admito que se nós tivéssemos funcionários do partido a exercer mal o seu papel e a sua função, admito que esse risco de escrever era grande. Mas as perversidades não dependem apenas das qualidades das pessoas. Não tem a ver com a qualidade, tem a ver do ponto de vista se os funcionários do partido que acompanham realidades concretas sociais não cumprissem o seu papel, ou seja, não estivessem primeiramente ligados a estas realidades, não tivessem esse, como dizia há pouco, esse leva, mas também traz, né, de realidade, do sentimento, etc. Se os funcionários do partido não cumprissem o seu papel, talvez esse risco era grande. Como eu acho que, no fundamental, os funcionários do partido e os dirigentes do partido fazem um esforço muito grande para estar profundamente ligados e ter esse feedback. Olha, posso-lhe dar 2 exemplos, voltando à minha experiência pessoal, que pronto, já disse que não gostava de falar nela, já falei 3 vezes, já estou um bocadinho a abusar. Acho que não é pecado. Mas eu vou dar 3 exemplos concretos. Se eu lhe perguntar, Daniel, sabe qual é a média salarial dos arquitetos, em particular dos jovens arquitetos em Portugal? Daniel não souber, eu acho que até admito que não saiba, é normal que não saiba. Penso que não andará abaixo dos 1.000 euros. É abaixo da média nacional. Ora, porque é que eu fiz esta pergunta? Pois, mas porque é que eu fiz esta pergunta com esta peitaça toda? Desculpa a expressão. Porque uma das tarefas que tive foi a ligação aos arquitetos. E essa realidade, ou seja, não conheço-a, né? Temos o problema também dos bolseiros de investigação científica, que há anos que lutam por um contrato. E sei disto não por... Eu nunca fui bolseiro, aliás, como as notas biográficas está claro, mas também acompanhei esta frente de trabalho. Ou até lhe posso dizer uma outra coisa, que é, por exemplo, nós temos um problema transversal nos trabalhadores, que é os salários. Isso é a questão central. Já vamos falar de salários. Vou dar outro exemplo. Sim. Mas eu sei que no setor, por exemplo, da grande distribuição, o problema, para lá dos salários, o problema fundamental é o problema dos horários. A perversidade, quando falo de fechamento da sociedade, não é não saber o que é que se passa, não é isso. É os partidos que têm um grande peso de funcionários na direção tendem para a autopreservação. Porque as pessoas são humanas, não é? Não são, podem ser comunistas, podem ter todas as suas partidas políticas e depois têm a sua realidade humana. É um facto. Os partidos tendem estas pessoas tendem a estar preocupadas consigo próprias também, entre a preocupação com os outros, e portanto tornam-se geralmente partidos conservadores. E a minha pergunta é: porque é que não conseguem ter no Comitê Central mais pessoas que não tenham como principal atividade a sua atividade política? Primeiro, qualquer um dos funcionários do partido teve outra atividade qualquer. Pode ter sido padeiro, pode ter sido médico, pode ter sido estudante, apenas estudante. Isso não há sempre uma realidade que vem de trás, né? Isso não é uma coisa pouco importante. E depois que nós também fizemos, ou seja, a percentagem de funcionários no Comitê Central também aumentou em função de uma opção que se fez, não de aumentar o número de funcionários, mas também de reduzir ligeiramente a composição, o número de membros do Comitê Central. Nessa relação, essa percentagem acabou por aumentar. Mas sempre houve um grande peso de funcionários públicos, de funcionários do partido. Sempre houve um grande peso e até acho que continuará a haver no futuro. Não estou a ver nenhuma razão para que deixe de haver. Eu compreendo a pergunta, sinceramente. É que eu percebo. Poderíamos aqui discutir o que é isso de ser revolucionário profissional quando não há uma revolução, mas nem quero. Mas a minha questão é um partido que é composto sobretudo por funcionários dificilmente pode ser um partido revolucionário. Estou de acordo consigo, mas há 2 questões objetivas. Um partido não, uma direção, peço. Há 2 questões objetivas. Nós estamos longe de ter uma direção composta apenas por funcionários e até lhe digo mais. Nós precisávamos de ter condições também para ter mais funcionários do partido.
não para serem membros do Comitê Central, Sim. mas para já vamos a isso. ir tão longe quanto nós precisamos. Vamos quase já de seguida. Recebe 750 euros, perto disso, não preciso líquidos. Compreendo que os comunistas que estão no partido devam viver como os portugueses, mas na realidade vivem com metade da média dos trabalhadores. Eu já ouvi explicar que a conversa das médias, do número de galinhas e das médias, o problema é que... Não vamos falar mais em animais. Mesmo que diga que a grande maioria vive com menos de 1.000 euros, o que é verdade, a maioria não vive com 750 euros. A maioria dos portugueses não vive com 750 euros. Vive com menos de 1.000, mas não vive com 750. É justo que quem exige melhores condições não as dê aos seus. Eu acho que... Não digo condições de privilégio, sim, não dê pelo menos as condições que considera mas justas. O Daniel fazia uma afirmação que é verdade, não é? Que é, nós temos 75% dos trabalhadores portugueses que ganham menos de 1.000 euros. Isso significa, se eu ganhar 1.000 euros, significa que na melhor das hipóteses, líquidos, ou seja, com aquilo que tenho que me governar todos os dias são 800 e qualquer coisa. E, portanto, está a ver que a minha média líquida não é assim muito diferente dessa. Também, de qualquer forma, vive com metade do que é a média. Que é a média. Não se esqueça que há 75% dos trabalhadores ganham menos de 1.000 euros. E até há 2.100.000 ganham menos de 800. Acha que está na média, não na média, na mediana? Ou seja, acha que recebe o que recebe a maioria dos portugueses? Eu acho é que nós temos uma opção, é uma opção política também, ideológica, eu não queria repetir isto, já disse noutras condições, mas... Pode repetir aqui. Não, mas é porque torna-se chato e maçador. Não vou dizer que é K7. Exato, torna-se chato e maçador, mas que é, quando nós dizemos que nós não falamos de cor dos problemas das pessoas, é verdade, porque também os sentimos, não é? E o que não quer dizer que nós tenhamos que passar pelos problemas para poder falar sobre eles. Mas é que desse ponto de vista o PCP deveria aumentar a precariedade, porque ela está a aumentar no mundo do trabalho, devia reduzir direitos dos seus funcionários. Tudo em teletrabalho. Porque eles estão a reduzir, deviam estar... Ou seja, o PCP deve ser um espelho do que defende ou um espelho do que critica. Não, mas... esse argumento que eu percebo que é popular, não é? Dizer às pessoas, nós vivemos como vocês vivem... No entanto, tem um problema. É que o PCP, na realidade, torna-se um espelho daquilo que critica na sociedade e não daquilo que quer mudar. Não, é assim. Seria normal o PCP definir como seu salário mínimo, Daniel, aquilo que defende deve ser o salário mínimo Daniel, para o país. Nós não podemos ser e não o contrário. Nós não podemos ser acusados de estar afastados da realidade. Estamos no início do século XX e do... Eu não estou aqui a fazer acusações. Eu sei. Eu estou a falar no geral. E simultaneamente de viver noutra realidade que não aquela onde nos inserimos. Isso é... Não, mas eu dei aqui vários exemplos, claro. Porque é uma realidade que espero que o PCP não aplique, espero que o PCP não torne os seus funcionários mais para acompanhar a sociedade. E também quero dizer com toda a frontalidade e com toda a sinceridade que não há nenhuma, quer dizer, não há nenhuma opção de que os funcionários tenham dificuldades, não é nada disso. É de facto. Mas é o argumento que depois apresentam. Não, quer dizer, isso é um argumento como outro qualquer. Não usam o argumento que se calhar que é real, que o PCP não tem condições para pagar mais. Não, mas o PCP terá, mesmo que não as tivesse, tinha que as criar uma situação em que a evolução salarial dos trabalhadores portugueses evoluíssem. Se a realidade fosse outra, a realidade em vez de serem 75% com menos de 1.000 euros, fossem 75% com mais de 1.000 euros. Mas não tem consciência, vocês não têm só funcionários, vocês têm economistas, têm pessoas que ganham muitíssimo menos no PCP do que ganhariam cá fora. Ou seja, por opções políticas que fazem. Isso não cria um problema, mas é que as opções políticas não têm que ser opções de sacerdócio. Dá quase um bocadinho a sensação de que o PCP acha que para ser um quadro do PCP é preciso abdicar de todas as... Isso também é um sinal que passam à sociedade, a dizer que na sociedade que o PCP imagina... Uma pessoa não pode, uma pessoa que estuda para isso, que se prepara, etc., não pode ambicionar a viver melhor. Pelo contrário. A nossa luta todos os dias é para que as condições das pessoas evoluam. Mas isso é a vossa luta, não é a vossa prática. Não, é a nossa prática, porque a partir do... Lá está, isto é talvez a parte egoísta da nossa... diria assim, a parte egoísta da nossa luta, que é, quanto mais rapidamente as condições das pessoas evoluírem, mas eu as nossas também. Vocês têm quadros, economistas, etc., pessoas que não estão em nada, como é que é de dizer, emparelhadas com o resto da sociedade naquilo que recebe. Um economista que receba, seja um bom quadro, que esteja preparado e que receba 750 euros ou 800 euros, está totalmente desadequado do que é a realidade. Não digo todos os economistas, porque há muitos economistas que nem sequer estão a exercer a sua profissão, que foram formados, mas
pessoas com a sua preparação. Sim, mas, não correm o risco de Daniel, perderem os melhores quadros Daniel, com isso. Mas tem soldadores que ganham tanto mais. Tem soldadores que Pois, ganham tanto mais que economistas. Etc. E gente com uma. A minha pergunta é se não correm o risco de perder bons quadros. Não, eu vou dizer porquê. Porque as pessoas a dada altura também querem viver, Claro. não é faustosamente. Claro, viver com condições. com condições. Claro, eu também ambiciono. Não veem pessoas a sair de funcionários porque. Há uma questão que é preciso termos em conta, que é a opção de vir a funcionário do partido é uma opção individual. Eu até digo meio a brincar, meio a sério. Eu, modéstia à parte, eu acho que daria um mediano carpinteiro. Gosto muito de brincar. Pronto, brincar no sentido de construir. Daria um mediano carpinteiro. Ganharia seguramente mais do que ganha como funcionário do PCP. Mais do que ganho como funcionário do PCP. E na mesma situação em que eu estou, há muitos camaradas meus que são funcionários, por um lado, que seriam grandes profissionais na sua. Mas são opções que se tomam, quer dizer, não. Essa é uma questão. A segunda questão é que nem todos os quadros do PCP são funcionários e, portanto, não há. Nós temos um princípio que penso que é público, que é que em cargos públicos não deve ser denunciado nem prejudicado. Isto é um princípio. Isso é um princípio. Significa o quê? Significa que se eu agora estivesse na Assembleia da República, não estou. Ganharia o mesmo que ganharia como funcionário. Assim como um camarada como fosse como os vossos deputados são praticamente todos também funcionários do partido, isso vai dar ao mesmo. Não, por acaso até não. Nós temos poucos. Temos poucos. Agora tem 6, mas eu estava a falar quando tinham mais. Temos 6 e talvez um caso em que é funcionário do partido. Se eu estou a ver bem, não quero agora estar-me a precipitar. O PCP fez cortes em despesas com pessoal nos últimos anos. Corrija-me se estou enganado. Uma quebra de 17% face ao ano anterior e de 41% face a 2005. Mas em 2021 teve um saldo positivo de 1,6 milhões de euros. O objetivo, do que eu percebi, é manter as contas equilibradas e a autonomia do PCP. Não é semelhante às práticas, às políticas que o PCP critica, quer nas empresas, quer no país, que é cortar na despesa pessoal para garantir contas certas e autonomia? Não, eu vou dizer porquê. Primeiro porque há uma questão para nós, claro, contas certas connosco e autonomia sempre. E as condições financeiras que permitam em nenhum momento depender do crédito. De outros financiamentos que não sejam o nosso. É que está quase a chegar ao discurso do Passos Coelho e António Costa sobre a despesa pública. Não é isso, é que nós fazemos um esforço para que o nosso financiamento seja caminho no sentido de ser exclusivamente garantido por nós. A partir das cotas, das contribuições, das iniciativas. Né? Portanto, nós não queremos ficar nas mãos de um critério que a determinada altura se pode alterar, financiamento ou não financiamento público dos partidos. Portanto, esta é uma atitude racional. A minha pergunta é se isso depois não está errado. E mesmo o PCP diz, por exemplo, sobre as empresas. Não, já nem falo do país. O país é uma coisa um pouco diferente. Até lhe vou dar o exemplo até dos números significativos que avançou do ponto de vista dos gastos salariais. Nós temos um conjunto, felizmente, de quadros do partido que eram funcionários do partido do ponto de vista formalmente considerados e que, chegando à idade da reforma, se reformaram e continuam com o mesmo tipo de tarefas e com o mesmo empenho nas tarefas que tinham. Ora, isso do ponto de vista até prático, o Daniel faça a conta, imagino que era agora, no final deste ano, há 20 funcionários do partido que se reformam e que continuam com as mesmas tarefas e, portanto, Não despediram funcionários? Não despedimos funcionários. Não digo despedir, quer dizer, não despedimos funcionários. Há tarefas que, eu vou-lhe dar um exemplo, mesmo até o picos daí desse ponto de vista, campanhas eleitorais. Às vezes é necessário para esta ou para aquela questão em concreto encontrar uma solução que é limitada, quer por vontade nossa, quer por vontade do próprio. Chegou ao fim dessa também tem contratos da frase. Não, porque são práticas que muitas vezes têm a ver com áreas de grande especialidade e os próprios são capazes de tirar 1 mês, 2 meses, 3 meses conforme para aquele efeito, mas depois tem a vida deles também, né, desse ponto de vista. Queria falar sobre a Ucrânia, imagino que estava à espera que isso acontecesse. Não, por acaso não estava. Não estava, foi com surpreendido. Antes de falarmos do ponto de vista do partido sobre as razões que levaram à guerra, eu peço-lhe que não preciso entrar imediatamente, vou-lhe dar a oportunidade de o fazer. Sim. Queria esclarecer uma questão que me deixa um pouco confuso. No domingo, pela primeira vez, foi usada pelo secretário-geral ou qualquer comunicado oficial do PCP, portanto qualquer, que são as duas que falam oficialmente em nome do PCP, foi usado pela primeira vez o termo invasão. Herménio Carlos criticou, aliás, esta resistência antes dela ser utilizada. Por que é que o PCP perdeu meses a resistir a uma expressão que descreve factualmente a realidade? Não foi seguramente por falta de insistência, que foi muita. Qual foi a dificuldade do PCP de passar meses, mais de meio ano,
para utilizar uma expressão que é uma mera, não é sequer uma constatação de valor, é uma constatação de facto. Qual é esta dificuldade? Eu acho que se criou um equívoco de grande dimensão, talvez de uma compreensível incompreensão por um lado, mas também de uma forma muito deliberada de olhar para coisas que nós dissemos e afirmamos que não correspondem nada à nossa posição. O PCP alimentou, o PCP era a única organização, pessoa, que eu saiba, a não ser a própria Rússia, que não utilizava a expressão invasão. É um facto, é uma invasão. Entraram Daniel, em território ucraniano, até algum território que sequer a Rússia nunca... Perderam-se no caminho e foram por ali dentro. Chegaram quase à Ucrânia, portanto não há dúvida que houve uma invasão. Mas, Daniel, e há uma resistência que eu não consigo compreender, e que não é só nisto da Ucrânia, que se torna aquilo que o PCP se queixa de incompreensão dos outros, o PCP depois, desculpa a expressão entretém, não é isso que eu quero dizer, mas que se entretém a alimentar. Sabe que a expressão utilizada, ela tem vamos lá pôr assim, o Daniel fez uma referência que é objetiva, que é, tirando a Rússia, mais ninguém utilizou a palavra invasão. Mais ninguém se recusou a usar. Sim, não usou, deixou de usar. E agora, eu ponho a coisa de outra maneira. Quem é que utilizou? Toda a gente. Menos o PCP. Espera. A partir do quê? A partir de uma operação, estou-lhe a chamar assim, de uma operação que procurou fazer crer ao mundo que a guerra, nós estamos perante uma guerra. O resto nós já vamos a isso. O resto é tudo nós já vamos a isso. Mas eu queria ir aí. Eu dou-lhe a oportunidade, mas não quero que salte já. Eu quero ir à discussão em concreto. Sim. Criou-se uma ideia, ou fomentou-se uma ideia de que o problema, a guerra, começou no dia 24 de Fevereiro. Mas a invasão começou no dia 24 de Fevereiro. E foi alimentada a partir do quê? Mas é que isso até, devo dizer, que aí até favoreceu o argumento contrário. Porque a invasão, exatamente, a invasão não há dúvida que começou, não houve nenhuma. A Ucrânia nunca invadiu a Rússia. Portanto, só houve uma invasão a 24 de Fevereiro. Nós podemos discutir qual é a razão, o que é que... A guerra era uma guerra interna dentro da Ucrânia. Sim, claro. Não era uma guerra que envolvesse teoricamente a Rússia, na realidade envolvia, mas não é. E não só. Está bem, ok, mas foi na Ucrânia. Portanto, o que houve de novo, até do vosso ponto de vista, o que houve de novo a 24 de Fevereiro foi uma invasão. Uma escalada, sim. Chame-lhe... Sim, chame-lhe o que quiser. Pronto. Olha, mas é porque é que não utilizaram a expressão? A minha pergunta, sabe o que é? É que uma coisa é uma pessoa não ceder ao inimigo, àquilo que consideram o vosso adversário político. Outra coisa é, para não lhe ceder, fazer-lhe um enorme favor. Não, mas é exatamente por nós. Não quisemos alimentar a ideia, nem quisemos dar corpo à ideia de que o problema começou no dia 24 de Fevereiro. Ou foi porque há pessoas, foi porque há pessoas dentro do PCP que elas próprias acham que aquilo não foi bem uma invasão. Bom, quer dizer, é como lhe digo, Daniel, chame-lhe do ponto de vista técnico, chame-lhe aquilo que quiser. Pode-lhe chamar operação, intervenção. Não pode chamar uma operação, porque uma operação, quer dizer, pode chamar uma operação militar no sentido que há militares e há uma operação, mas o que é... Pode-lhe chamar o que quiser. A única questão... O que ali viola o direito internacional chama-se invasão. A única questão que nós quisemos sempre salvaguardar, e continuaremos a bater-nos por isso, que eu acho que ninguém nos vai convencer do contrário, desse ponto de vista, é que nós estamos perante uma guerra que teve uma escalada no dia 24 de Fevereiro de grande dimensão. Vou-lhe fazer essa pergunta. De grande dimensão, mas que não tem como único responsável a Rússia. O problema é que pode não ter como único responsável a Rússia, mas as várias intervenções do PCP, durante algum tempo, parecia mesmo que o único que não era responsável era a Rússia. Por acaso, sabe que eu acho que há uma injustiça nisso. É que muitas vezes nem sequer a referiam, ou referiam de uma forma secundária. Mas sabe que eu acho que há uma injustiça nisso. Eu, se o Daniel tiver a oportunidade, eu não tenho aqui, por acaso, não trouxe. Eu reli o comunicado, primeiro comunicado do PCP. Não, leia, por favor, se tiver a oportunidade disso, não sei se está público, penso que esteja público. Uma declaração que o meu camarada Jerónimo de Sousa faz no dia 24 de Fevereiro, às 6 da tarde, no Centro de Trabalho de Vitória, exatamente, que é uma intervenção que é sobre um outro assunto, sobre o custo de vida, veja lá, nem de propósito, mas que tem, naturalmente, tendo em conta os acontecimentos do dia, tem uma introdução à situação. Se puder reler, se tiver a oportunidade para isso, sim, porque eu acho que ela é reveladora. Mas eu lembro de uma intervenção também do seu camarada Jerónimo de Sousa, em que dizia que não havia demonstração de que havia uma invasão. Portanto, digamos que o PCP não se pode queixar das mistificações, etc, que algumas até podem ter existido, quando o próprio PCP alimenta essas chamadas mistificações. Veja o Daniel, que nós fomos quase obrigados, que eu acho que era daquelas coisas que não havia nenhuma razão para que nós tivéssemos que reafirmar.
Nós quase fomos obrigados a reafirmar, não temos nada a ver com o governo russo. Veja bem então onde é que nós tivemos que ir. Também vamos a isso. Diz que a posição do PCP é ao mesmo tempo complexa e simples. A parte simples não precisamos tratar, prefiro tratar da complexa. Vamos tratar a complexa. Qual é a responsabilidade dos Estados Unidos pela Rússia ter ocupado um território que não é seu? Toda. Tem toda a responsabilidade. Explique-me lá. Então vamos para assim. Qual é a responsabilidade dos Estados Unidos no golpe de Estado na Ucrânia em 2014? Toda. Aliás, comprovadamente. Isso é comprovado, não é? Qual é a responsabilidade dos Estados Unidos em cercar no sentido de pressionar as fronteiras da NATO para a Rússia? Toda. Sempre a iniciativa dos Estados Unidos nesse sentido. Qual é a responsabilidade dos Estados Unidos neste processo todo de crescente escalada militar e até diria assim, de não cumprimento dos acordos de Minsk? Devem ter sido muito difíceis de concretizar, digo eu. Toda. Qual é o interesse dos Estados Unidos no povo ucraniano? Na minha opinião, nenhum. Na minha opinião, não há nenhum interesse, pelo contrário. Dito tudo isso, quem entrou na Ucrânia foi a Rússia. Foi a Rússia e, portanto, aliás, eu utilizo uma expressão, a ideia do cão atiçado, não é? Por outros. Que dá a ideia que a Rússia é irresponsável pelas suas próprias escolhas, ou seja, claro que não. em que quando na realidade é assim, a responsabilidade da Rússia ocupar a Ucrânia é da Rússia, foi a Rússia que a ocupou. Há como uma espécie de um tratamento de inimputável à Rússia. Portanto, fez aí a lista todas as responsabilidades que acha que os Estados Unidos têm neste processo. Eu não vou aqui discutir. Perguntou-me. Não, com certeza. Eu perguntei-lhe e fez aqui a lista. E a minha pergunta, então, quais são as responsabilidades da Rússia? É não ter tido, na minha opinião, não ter tido as condições, nem ter feito se calhar o suficiente para evitar que se escalasse. Não ter as condições não é responsabilidade dela. Não ter feito o suficiente para chegarmos a uma situação destas. Ou seja, nós estamos perante uma guerra. Acha que ocupar não é responsabilidade? Não, nós estamos perante uma situação de guerra que nunca devia ter acontecido. E nunca devia ter escalado. E quando nós fizemos aquele paralelismo com a história do cão, o que nós dissemos é que o cão não foi o único culpado do problema. É que, certo que o cão não foi o último culpado, não foi o único. Que a Rússia não é o único culpado, eu consigo compreender esse argumento. Podemos discutir o grau, sim, etc., claro. mas eu consigo compreender esse argumento. Mas não é isso que vocês dizem. Vocês dizem, na realidade, que os Estados Unidos não são o único culpado. Que a Rússia também tem alguma culpa. Não. Nós até dizemos que há uma inversão da... Não, nós até dizemos uma coisa que eu acho que cada vez há mais gente que consegue perceber isto hoje. Acho que hoje é mais fácil. Posso estar enganado, mas acho que hoje é mais fácil. Nós dizemos uma coisa que nós temos, no fundamental, em território ucraniano, uma guerra entre a Rússia, os Estados Unidos e a NATO. Por procuração, é? É quase por procuração, onde não interessa quantos milhares de mortos vão existir ou vão continuar a existir. Como sabe, não é a primeira, nem será a última guerra assim, mas a gente... Não, há várias. Aliás, até lhe posso dizer que nós estamos perante uma situação no mundo, e por isso é que naquela nossa posição é simples e complexa. Complexa porquê? Porque até parece que quem defende a paz e os caminhos da paz vai ser sacrificado por isso. Então, e a guerra na Síria com 65 milhões de refugiados, e a guerra do Iémen, que é a maior situação humanitária do mundo hoje em dia, nós olhamos para elas desse ponto de vista. É preciso acabar com elas rapidamente. Defendem a paz, mas a defesa da paz não impediu os comunistas de todo o mundo defendessem um apoio militar ao Vietnã contra a invasão imperialista, ou aos movimentos de libertação africanos, que tiveram apoio externo. Portanto, estou só a pegar, aliás, em casos em que houve apoio militar, em que houve mesmo apoio militar. A paz dos ocupantes não é o que os anti-imperialistas defendem, ou seja, a paz não é uma coisa neutra. Sim, claro. Nós não defendemos a paz, claro. Eu digo nós, porque eu considero-me um anti-imperialista. E a paz sem apoio militar à Ucrânia seria a paz da Rússia, seria a paz do ocupante. Ou seja, dizer que se está do lado da paz, eu não vou dizer que toda a gente está do lado da paz, até porque acho que isso não é verdade. Né? Toda a gente nunca, em nenhuma guerra isso nunca aconteceu, toda a gente está do lado da paz. Mas um anti-imperialista perante uma ocupação imperialista está do lado da paz quando essa paz permite a derrota da ofensiva imperialista. Não está do lado da paz quando a paz é a paz do ocupante. E a sensação que eu tenho é que a vossa posição é a posição que resultaria, caso fosse cumprida, que a Rússia imporia a sua vontade na Ucrânia. Daniel, nós não temos... Que é quem tem força militar, não é? Nós temos muito poder, não temos o poder de ver quais são os termos dos acordos de paz. Ora, qual é a solução?
Nós, perante a situação que temos hoje, de escalada, qual é a solução? Diga-me. Não, eu pergunto-lhe das duas, três. Das duas, três. Ou os intervenientes na guerra. Porque não é possível atingir a paz sem saber quem são os intervenientes na guerra. É sempre assim. Ou os intervenientes na guerra. Neste caso, Rússia, Estados Unidos, União Europeia e a NATO. E, naturalmente, a Ucrânia. Ainda que a opinião que eu tenho é que, se for caso disso, o governo norte-americano faz o mesmo à Ucrânia que fez ao Afeganistão, que é negocia com o combatente e deixa o governo de lado. Aconteceu no Afeganistão, como sabemos. Né? O governo dos Estados Unidos saem do Afeganistão negociando com as tropas com o qual combatia, e não teve nenhuma consideração pelo governo afegão, e se calhar vai acontecer o mesmo. Mas se nós não tivermos em conta quem são os intervenientes, então não é possível atingir a paz. E o que nós precisamos é de forçar um movimento de opinião com força para que se encontrem soluções, porque a alternativa a isso são milhares de mortes todos os dias. E em particular daqueles que não têm culpa nenhuma disto, que é o povo ucraniano. Sobra sempre para os mesmos. Tem falado várias vezes, aí tem sido posições de pessoas do PCP, um bocadinho sobre a natureza do regime ucraniano, sobre o comportamento interno dos regimes do país invadido nunca impediu o PCP de tomar posições. Claro. Em defesa do país invadido. Claro. Basta de pegar no exemplo do Iraque, penso que o PCP não era apoiante do Saddam Hussein, e no entanto esteve contra a invasão da Ucrânia. Aliás, o PCP não reconhece o direito de ingerência nos assuntos internos do país, pelo menos utiliza isso muitas vezes como argumento, nem sempre, mas utiliza muitas vezes como argumento. Mesmo assumindo que há comportamentos criticáveis do regime ucraniano, não os vou discutir agora, com parte da sua população, incluindo a população do Donbass, como é que isso diminui a gravidade da Rússia intervir num território estrangeiro? A Rússia não tem tutela sobre parte da população. Mesmo quando falo dos acordos de Minsk, por exemplo, que são sobre a população do Donbass. Sim. Nós até podemos discutir... Incido sobre aí, fundamentalmente. Nós podemos discutir a legitimidade da Rússia. Porque raia que a Rússia tem que é a população do Donbass, não é a Rússia que tem que decidir o que é que se passa no Donbass. Claro, podemos, é lógico. E mesmo, ou seja, o PCP reconhece à Rússia um poder de tutela sobre parte do território da Ucrânia. Não, mas eu não consigo ver onde é que tira como é que pode tirar essa conclusão das nossas posições. Mesmo que o regime ucraniano seja as coisas que se diz... Daniel, não desvalorize. Eu não desvalorizo. Olha, até já escrevi sobre o assunto. É uma boa história. Primeiro foram os comunistas, não é? Mas... depois foram os socialistas, agora vão todos. Isso não tem nada a ver com a invasão mas claro. O PCP traz à colação sempre que esse é um debate. Não, eu acho que não é possível. Sempre agora, discutimos esta guerra. Acho que não é possível o Daniel extrair nenhuma afirmação, nenhuma declaração, a ideia de que nós legitimamos a intervenção militar russa na Ucrânia. Com tudo o que isso culpabilizam. Sim. Não é. Agora, há uma diferença. Talvez aqui a grande diferença. É que nós não é desculpabilizar nem legitimar. O que nós dizemos, e eu acho que temos razão, e acho que cada vez é mais evidente isso, é que há um conflito que está para lá da relação entre a Rússia e a Ucrânia. Que é entre a Rússia e os Estados Unidos. E que tem um outro, não é provavelmente o início, mas que tem um momento que não é pouco importante, que é o golpe de Estado em 2014, que tipo de Estado e governo é que sai daí? Tudo acontecimentos internos da Rússia, da Ucrânia, que não tem, com o qual a Rússia não é tida nem achada, não tem nada a ver com o assunto. Já os Estados Unidos e a União Europeia não podem dizer o mesmo sobre esse acontecimento em concreto, como sabemos, como é público. Outras das coisas que tem falado, por exemplo, o alargamento da NATO. Sim. Imagino que o argumento contra o alargamento da NATO é a própria segurança da Rússia, não é? É a única razão, porque a Rússia... o argumento para se alargar. Não, o argumento ao contrário, o argumento da reação da Rússia ser uma reação também ao crescente alargamento da NATO. Que é verdade. Se a questão é de segurança da Rússia, isso legitimaria todas as intervenções que os Estados Unidos fizeram na América Latina, ou até o bloqueio a Cuba, ou até a intervenção de Israel na Palestina. Por causa da segurança da Rússia. A questão é se o PCP não está ele próprio a integrar o que é o discurso das forças imperialistas que dizem eu tenho poder sobre o país que está aqui ao meu lado. Mas lá está, Daniel, eu acho que criou-se um equívoco qualquer que eu sinceramente não consigo. Não, sinceramente. Onde foi o PCP que os criou? Eu vou dizer porquê. Porque eu acho que não há nada que nós tenhamos afirmado ou escrito, e como o Daniel sabe, nós
cuidamos das palavras que escrevemos. Eu às vezes sou um bocado distraído e não cuido das palavras que digo, mas nós cuidamos das palavras que escrevemos, até as vírgulas, que não é pouco importante nestas coisas todas. Não há nada que possa criar a ideia de que a Rússia tem, como é que se diz, tem um poder de tutela. Não, a legitimidade para fazer o que entenda. Nada, pelo contrário. Aliás, quer dizer com toda a sinceridade que, como nós tivemos necessidade de reafirmar, nem sei muito bem porquê, sinceramente, nós não só não acompanhamos as opções do governo russo, como combatemos-las todos os dias. Sabe porquê? Porque uma parte delas, no plano económico, são aquelas que se travam cá no nosso país e na União Europeia. Mas é que é exatamente daí. Mas deixe-me só acabar, peço desculpa. Ora, isso não quer dizer que nós olhemos para o papel de outros e que achemos que não tem importância nenhuma neste processo. Mas a questão é sempre a hierarquia nessa discussão. Está bem. É que eu também acho. Daniel, há uma coisa que é o objetivo. Eu também sei que o PCP não apoia. Eu também sei que o PCP não apoia o regime de Vladimir Putin, que aliás é um regime anticomunista. Mas Daniel, deixa-me só acabar esta ideia, por favor, porque tem a ver com isto. Quer dizer, há questões que são objetivas. Quer dizer, quem alargou as fronteiras da Rússia? Da NATO. Quem alargou as fronteiras, ou seja, quem alargou as fronteiras da NATO perto da Rússia não foi a Rússia. Digamos que a Rússia agora deu bom. Mas a Rússia não tem nada a ver com isso. Deu um bom pretexto a. Não, está bem. Eu, se fosse finlandês, provavelmente também, se calhar, estava a querer o que nunca quereria noutras ocasiões. Vamos ver o que é que os finlandeses dirão sobre isso. Se tiverem a oportunidade. Eu diria que o PSP costuma responder, é um assunto interno, não tenha dúvidas. Da Finlândia. E os povos têm forças para conseguir alterar os seus próprios eu vou dizer uma coisa, eu sei que o PCP não apoia o regime de Moscovo, e eu na realidade parece-me, suponho eu que me vai desmentir, que o PCP deseja um regresso de outra força imperialista que compense o peso dos Estados Unidos. Ou seja, que o PCP revela aqui que não é propriamente anti-imperialista. Ou seja, que quer um mundo multipolar, mas que à falta de um mundo multipolar, mais vale um mundo bipolar, onde exista outra força imperial que faça frente aos Estados Unidos. Eu devo-lhe dizer, é a interpretação que eu faço das dificuldades do PCP nesta questão. Não, longe disso. Olha, se um imperialismo faz mal, dois imperialismos é uma desgraça. Isso não é nada disso. Aliás, o caminho dos povos não é criar impérios para se combaterem. Eu concordo consigo. O caminho dos povos é destruírem os impérios e terem relacionamentos de cooperação e de paz, que é o que é preciso. Isso é uma coisa. Sim. A outra coisa é-me assim, o caminho existente até agora garantia, ou seja, ao imperialismo bom dos Estados Unidos e do mundo ocidental. Para mim não há imperialismos bons, portanto mas é que eu não tenho a certeza que é a minha dúvida. Vou-lhe dar um exemplo. Agora aqui sobre, não iria muito por aqui, mas muito para terminarmos esta parte, e na realidade a entrevista que está a chegar ao fim. Não precisamos de ficar na Rússia. Qual é a avaliação, por exemplo, que faz da organização económica política da China e da forma como explora os seus trabalhadores? Ou seja, o PCP olha para a China, o PCP olha para a China como um país comunista ou socialista. É um país que definiu o objetivo de construir o socialismo. Isso não há. Eles definiram. Quer dizer, não podemos olhar para esses países olhando à nossa luz, à nossa cultura. Quer dizer, eles têm métodos e até culturas com as quais nós não partilhamos, é uma evidência. Isso não há, e a nossa própria história é demonstrativa disso. Agora, é um partido internacionalista, porque acredita que há valores universais. Acreditamos que há objetivos que são comuns. Práticas, não necessariamente práticas. Isso é não se revê É porque eu vejo, que estou errado, eu vejo a China como a junção da ditadura com o capitalismo. E, portanto, isso é o que eles. Lá está. Isso tem a ver com as características naturalmente da própria cultura do povo asiático. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer: nós não temos nenhum país capitalista no mundo, desde o mais pequeno ao maior, estamos a ver qual é o maior, vai ser a Índia, não? que tinha tido o objetivo concretizado de acabar com a fome. Isto é um facto. E a China, independentemente da forma como nos olhamos para ela, este objetivo foi traçado e foi concretizado. Mas nenhum país explora os trabalhadores como se explora na China. Pronto, isso agora, Daniel... Não há cá direito a greve. Daniel, certamente não temos mais tempo para... Não. Porque isto dava mais um programa e terei todo o gosto em cá vir. Se for caso disso. Combinado. E se ainda for secretário-geral do partido. Se fosse... o seu pai... terminamos exatamente com isso. O seu pai estava preocupado com a forma como recebe o PCP,
o Paulo Raimundo, vai receber o PCP. Bento Gonçalves foi secretário-geral durante 13 anos, Álvaro Cunhal durante 31, Carlos Carvalhas durante 12, Jerónimo de Sousa durante 18 anos. Se cumprir a tradição, se o Paulo Raimundo cumprir a tradição, pelo menos tem que chegar aos 12 para cumprir no mínimo, para cumprir a tradição, que PCP imagina liderar daqui a uma década? Olha, a primeira, eu vou à pergunta, eu vou à resposta, mas eu já agora fez referência àquela afirmação do meu pai, ele, no fundo... Eu vejo como uma afirmação de ternura e carinho e... Não vejo como uma crítica ao PCP. Não, ternura, carinho e preocupado, né? Eu também sou pai de 3 filhos e sei o que é que isso... Eu não queria que a minha filha fosse secretária-geral de nenhum partido, nem do PCP nem de outro. E portanto essa é uma expressão de forma muito carinhosa e que até ajuda a ficar mais confortável com ela, com toda a sinceridade. Sobre o futuro, olha, eu daqui, como é que disse 10 ou 12, eu não me lembro. Uma década. Daqui a uma década. Como é que vamos ver daqui a 10 anos, eu não lhe consigo antever. Agora há uma coisa que tenho a certeza, é que nos próximos dias e meses nós vamos ter muita intensidade de trabalho, muita ação, dinamização do partido, de alargar, de chegar o mais abaixo possível, de dar ânimo e esperança às pessoas, que também faz falta, e portanto se isto permitir que daqui a 10 anos estejamos em melhores condições, fizemos o trabalho que conseguimos fazer. Se daqui a 10 anos estivermos em condições piores, então há de haver coisas que temos que corrigir. Muito obrigado, Paulo Raimundo, foi um prazer. por esta longa conversa e agradável. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Muito obrigado pela oportunidade. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.